Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 13, a partir do versículo 20, que fala assim: Agora o Senhor Deus diz é isso. Eu detesto as pulseiras enfeitiçadas que vocês usam para controlar a vida e a morte. Eu arrancarei dos seus braços e deixarei livres as pessoas que vocês estavam controlando. Rasgarei os seus véus e livrarei o meu povo do poder de vocês, de uma vez por todas. Então, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Gente, aqui, se você pegar para ler, aqui no capítulo 13, nessa parte do versículo 20 e 21, é Deus falando das falsas profetisas, tá? Mas o que Deus quer que a gente aprenda desse contexto aqui? Cuidado com as sutilezas da oposição. O que isso quer dizer? O que são sutilezas? Sutilezas são aquilo que acontece com a gente de uma forma mais inocente, vamos botar assim, de uma forma mais, meio que aquele negócio que comendo pelas beiradas, entende? E a oposição é o inferno. Então, cuidado com as sutilezas da oposição. O que a gente precisa entender, gente? Cuidado com o modismo. Aí você vai me falar assim, poxa, Roberto, então o modismo não tem nada a ver com Deus? Não é que eu não estou indo contra o modismo, ok? O modismo, tá, em si, que Deus está querendo que a gente aprenda aqui, que a gente entenda aqui, é justamente a ver com objetos que a moda lança. Em cima desses objetos, existe todo um porquê por trás, existe toda uma indução por trás. Entende, gente? Se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não tiver com a sua vida equilibrada em Deus, você acaba caindo em armadilhas, em pequenas sutilezas, em pequenas armadilhas que a oposição usa para te enlaçar. E você, sem perceber, você está dando uma brecha, você está abrindo um portal para a oposição atuar na tua vida através de um artefato, através de um objeto, através de um modismo, entende? De um modo geral, tá? Falando não necessariamente só objeto, mas uma forma, uma dança, uma música, enfim, tudo isso, tá? O que Deus nos alerta para isso aqui? Eu não sei se vocês são da época, quando eu li esse texto aqui, Deus, o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma situação que eu passei quando eu era criança. Então, ele pediu para falar e eu vou dar isso como exemplo para vocês, tá bom? Quando eu era criança, na minha época, existia um anel que quando você colocava no dedo, ele mudava de cor. E era uma pedra, ele mudava de cor. E aquela pessoa que me vendeu falou assim para mim: esse anel, ele mostra para você como é que tá o seu interno, né? Como é que estão os seus sentidos, como é que estão as suas emoções, né? E quando a gente colocava no pelo, dependendo da emoção que a gente tivesse, aquele anel, ele ficava preto, ele ficava com a pedra negra, ele ficava com a pedra roxa, ele ficava com a pedra transparente. Então, entendia-se, de acordo com a pessoa que me vendeu, que se ficasse com a pedra branca, meu humor, minha emoção tava de boa, tava tranquila. Mas se ficasse com a pedra negra, eu tava com raiva, eu tava, irada, eu tava assim. Se ficasse com a pedra roxa, eu tava de outro jeito. Essa era a promessa, né, que aquele anel me traria se eu usasse. Eu lembro que eu comprei, eu tive um negócio desse. Mas depois eu não tenho muita doutrina, tipo assim, de ficar usando essas coisas, então meio que se perdeu e deixou de lado. Tá? Mas o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? São essas sutilezas que o inferno age na nossa vida. O que a gente precisa aprender? Tá? Hoje, do mesmo jeito que existem pessoas que são dizimistas e vão lá todos os meses na igreja e dão dízimos para a igreja, para Deus, devolvendo os 10% que Deus nos ensina na Bíblia, existem pessoas, empresas que dizimam a Satanás, que são dizimistas satânicas, entende? Se você fizer uma pesquisa, vai aparecer várias empresas na internet, ok? Mas eu não estou aqui falando do contexto da empresa em si, do ato que ela faz. Eu estou aqui dizendo justamente para você entender que
por trás de algo inocente, pode sim existir uma consagração ao inferno, uma consagração à oposição. E você, por falta de conhecimento, você está dando uma legalidade para a oposição atuar na tua vida. O que a gente precisa ter por entendimento, gente? Deus não trabalha com adivinhações. Com Deus não existe adivinhações. Com Deus é sim, sim, não, não. Entende? Então, se você está procurando resposta, se você está procurando melhorar de pessoa, se você está procurando se desenvolver como ser humano, você não tem que procurar essas respostas e essa desenvoltura em objetos, em artefatos, em modismo. Entende? Modismo que o mundo coloca pra gente como algo normal. A gente precisa entender que a oposição usa o modismo e a normalidade para nos prender em cativeiros e nos afastar de Deus e fazer a gente pecar, ok? Mas a partir do momento que você se disponibilizar e dispuser a procurar em Deus as suas respostas e os seus direcionamentos, Ele vai abrir a sua mente, os seus olhos, e você vai ver que aquilo que você fazia antes não era dele, não pertencia a ele, e você estava no engano. E a partir do momento que a gente vai lá e busca usar, a gente busca a resposta, a gente busca querer ser igual a todo mundo, a gente está abrindo, no caso desse anel, eu estava abrindo na minha vida sem perceber um portal, uma brecha para a oposição atuar na minha vida. Eu fui na inocência, entende, gente? Como existe eu que fui na inocência, existe trocentas outras pessoas no mundo inteiro que vão pela inocência. Por quê? Porque a moda diz que aquilo ali é bom para você. Porque a cultura do seu país diz que aquilo ali vai trazer um benefício para ti. Entende? Então, se a gente não buscar o conhecimento em Deus, se a gente não buscar a resposta em Deus, a gente cai em armadilha sem a gente saber. Entende? Então, começa a buscar a Deus na sua intimidade. Começa a fazer leitura da palavra. Começa a ter uma vida de oração. Começa a buscar a Deus na sua intimidade, na sua individualidade. Porque Deus vai começar a te orientar, Ele vai começar a falar com você. Você não precisa de artefatos, você não precisa de objetos, você não precisa de modismos para poder vir a ter algo de Deus. Se alguém chegar para você e falar assim, usa isso aqui, compre isso aqui, que você vai ter resposta de Deus, que você vai ter conexão com os céus, que você vai ter, enfim, algo com a espiritualidade, isso é oposição. Entende? O que a gente precisa para a gente ter resposta de Deus? É a Bíblia, gente. Deus não usa de artefatos, Deus não usa de induções, Deus não usa de adivinhações. Entende? Deus não promete para você um futuro de uma forma que passa a ser algo atrativo, tipo assim, para você entender o que eu tô te falando. Ele não vai anunciar o teu futuro numa banca. Entende? Ele não precisa anunciar que o seu futuro vai ter de tal forma. Te dar uma pré-visualização do seu futuro. Ele sabe qual é o seu futuro. E você precisa confiar nele para poder chegar nele. Entende? Ou seja, você vai ter um desenvolvimento com Deus, um processo com Deus, uma desenvoltura com Deus, para poder vir a viver o que Deus tem pronto para você no seu futuro. Ele não precisa te dar uma pré-visualização do que vai acontecer com você amanhã, até porque isso deixaria a gente ansioso, e ele sabe que isso mexe com o nosso emocional. Então, o que ele pede pra gente através da palavra? Vivemos um dia por vez. Então, se preocupe com o dia de hoje. O seu amanhã pertence a Deus. Então, cuidado com as sutilezas da oposição, para você não vir cair em armadilhas, porque a oposição usa dessas armadilhas e abre brechas na sua vida. O que são brechas quando a gente fala, gente? O que são portais quando a gente fala, gente? A brecha que você abre para a oposição, na inocência, você está abrindo uma legalidade para a oposição atuar na tua vida, ok? A oposição, ela não te força a fazer nada. Ela te dá a oportunidade de você escolher. Você
pelo fato de estar afastados do caminho do Senhor, você pelo fato de não ter o conhecimento, você cai naquela bandeja que ele te trouxe, naquele prato de lentilha que ele te trouxe, algo que venha mexer com a sua vaidade, desperta em você um interesse de querer ir. A partir do momento que despertou o interesse, você abre uma brecha para ela atuar através da tua vida. Entende? Aí você começa a ser uma pessoa mais pessimista, você começa a ser uma pessoa mais rancorosa, você começa a ser uma pessoa mais invejosa, você começa a ter inveja das pessoas. Isso é o quê? É uma brecha em algum momento que você deu, entende? E que você está desenvolvendo esses sentimentos que não são para desenvolver dentro de você, porque você está procurando e está usando coisas que não é para você usar, pela sua inocência e pela falta de conhecimento. Porque você escolheu acreditar em modismo, achando que aquilo ali, que todo mundo usa, que é normal, que é o que é para você fazer. Sendo que quem tem relacionamento com Deus anda contra o fluxo do mundo. O que isso quer dizer? Que você não está na moda. Não é que você não possa usar a moda a seu favor, ok? Mas você não se deixa influenciar pela moda. É diferente. Entende, gente? Então, o seu equilíbrio precisa estar em Deus. O seu relacionamento com Deus precisa estar em dia. Porque a partir do momento que você tem um equilíbrio com Deus na sua vida, você não abre essas brechas, você não abre esses portais, você não tem essas conexões com a oposição. E você vai estar sempre sendo moldado e lapidado por Deus todos os dias ali. Você está sendo preparado para o futuro que Deus tem para a sua vida. Entende? Que alguém por aqui, no modismo, disse que está te revelando o futuro. Sendo que aquela pessoa está te revelando o futuro que ela quer que você tenha. Porque o seu futuro ela não está te revelando. Aí você pega aquilo que ela te revelou como verdade, bota aquilo para a tua vida e começa a fazer a tua vida em função daquilo que ela falou. Sendo que não é aquilo que Deus tem para você. Entende? E a gente só consegue descobrir o nosso futuro com Deus a partir do momento que a gente se permite ter um relacionamento com Ele. Que a gente vai passar por um período de processo de cura e libertação para nós sermos preparados para viver o que Ele tem para a nossa vida, sendo que momento algum não, algumas pessoas sabem, ele dá uma pré-visualização, ele não fala na íntegra, entende? Mas ele deixa meio que subjetivo para você saber que vai vir a acontecer algo maior. Mas ele não te diz na íntegra o que é, mas ele está te preparando e a gente passa a confiar nele para a gente vir a viver os planos de Deus para nossa vida. Então não se engane. E outra coisa que é um detalhe muito importante. Tudo o que você comprar, tudo que você consumir, tudo que você comer, tudo, gente, tudo, sem exceção, consagre ao Senhor pelo poder do nome de Jesus. A consagração do produto que você compra, do alimento que você consome, você está quebrando maldições, você está quebrando dízimos a Satanás. E aquela maldição que foi lançada sobre aquele objeto, sobre aquela comida, ela não entra em você. Então, pelo poder do nome, eu consagro esse produto pelo poder do nome de Jesus. Eu quebro as maldições, eu quebro as feitiçarias, pelo poder do nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus que tem o poder de quebrar as maldições e as consagrações aos outros deuses, ok? Então, entra no seu relacionamento com Deus. Busque mais a Deus na sua intimidade. Busque mais a Deus na sua individualidade. Comece a ter essa conexão, que você vai parar de buscar resposta em lugares que não é para você estar. Deus tem o melhor para você. Ele não tem cativeiros, ele não tem prisões, ele não tem pobreza, ele não tem miséria. Ele tem o melhor do mundo, dos céus para sua vida. Só depende de você querer usufruir disso que Deus tem para você. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.